Bem-vindo a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade agora no livro de Obadias. Então, quando nós estudamos o livro de Obadias, é interessante nós verificarmos em que momento histórico esses fatos estão ocorrendo. Por exemplo, aqui nós temos o período em que o reino do norte, Jorão, era o rei, e no reino do sul, Jeorão era rei. Nesse momento, a gente sabe que a casa de Jeorão, a casa de Judá, tinha relacionamento com a casa de Israel, até porque Jorão se casa com Atália, filha de Acabe. Então, aqui existia uma aliança nessa época entre as duas casas. Obadias é um livro que o profeta escreve para poder falar contra Edom, porque Edom se alegra por causa da derrota de Judá, porque Judá foi saqueada, porque Judá foi destruída, porque as pessoas que estão em Judá foram levados cativos. Bem, nessa época, então, não tinha esse problema no Reino do Norte e o Reino do Sul, os dois eram aliados, e nessa época também Edom tinha sido conquistado por eles. Então os fatos não falam a respeito da época em que o profeta vivia, mas os fatos estão aludindo a um momento que irá acontecer ainda. É uma profecia preditiva, vai acontecer. Então ele está falando de algo que ainda não ocorreu. Ele está falando que em algum momento no futuro, Edom vai se voltar contra Israel e vai fazer aquilo que não deveria fazer. E o momento mais propício para que isso ocorra é exatamente no final do Reino do Sul, quando a Babilônia entra no território e leva cativo Judá, no momento onde que diz que Edom se alegra malignamente. Bem, então vamos estudar o panorama de Obadias. Nós temos que dividir o livro em algumas porções. Como é apenas um capítulo com alguns versículos, a gente pode dividir ele dessa forma. Sentença do julgamento, e dentro da sentença do julgamento a gente vai utilizar o castigo de Edom do 1 ao 9, os crimes de Edom do 10 ao 14, a punição das nações por Deus do 15 ao 16 e a restauração de Israel do 17 ao 21. Batendo então a primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 9, a gente fala um pouquinho sobre o castigo de Edom. Então aqui Obadias diz que tem uma visão de Obadias: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para guerrear. Então Obadias tem uma visão, essa visão ele indica que veio do próprio Deus, e nessa visão Obadias vai chegar e dizer: olha, foi enviado um mensageiro às nações, e esse mensageiro está ajuntando as pessoas das nações para ir contra Edom, para fazer uma guerra contra Edom, para fazer com que Edom venha a cair, venha a sucumbir. Essa é a mensagem de Obadias. E ele continua, no versículo 7, por exemplo: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés, não há em Edom entendimento. Então o profeta está indicando que nessa época dos fatos, Edom confia demasiadamente naqueles que ele considera seus amigos. Edom se considera guardado, refugiado, considera que nada irá acontecer com ele, considera que ele tem a defesa contra todas as pessoas, mas o que Edom não espera é que aquelas pessoas que estão com ele vão tramar contra ele. Esse é o problema de Edom. E aí a gente continua nos crimes de Edom, do versículo 10 até o 14, por causa da violência contra o teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então qual é o crime de Edom? O crime de Edom é a violência que ele praticou contra o seu irmão Jacó. Mas como assim seu irmão Jacó? Simples. Quando nós olhamos para Edom, a gente tem que lembrar que Esaú, quando ele se aparta do seu irmão, ele vai morar nos lugares altos. E o local que ele vai pegar para si é Edom. Então, os descendentes de Esaú habitam a região de Edom.
Então, quando se fala de Edom ou se fala de Edomita, se tem à memória os descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. Por isso é que o versículo chega e fala: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Deus não só levanta acusação contra Edom, como também ele diz qual a consequência dos seus atos: será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado o que lhes restassem no dia da angústia. Então fica bem claro o que Edom há de fazer na época em que a Babilônia estaria conquistando a região de Judá. Exatamente tudo isso. Ela estaria também entrando no território, ela estaria se apropriando dos bens de Judá, ela estaria se alegrando por causa de Judá ter sido derrotado. Não só isso, mas exterminando aqueles que escapavam pelo caminho e pegando alguns e entregando na mão da Babilônia para que fossem levados cativos ao cativeiro. Por causa disso, Edom é o objetivo supremo da ira de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras e olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos verificar que nenhuma nação recebe mais julgamento da parte de Deus do que Edom. Então nós temos inúmeras passagens que vão citar Deus julgando Edom, tanto em Ezequiel, quanto em Salmos, quanto em Isaías, quanto em Lamentações, quanto em Jeremias, quanto em Amós. Deus está irado com Edom. E aqui ele já decretou algo do qual eles não têm como se desvencilhar. É um bom momento para se empregar a palavra Deus determinou que esses fatos irão acontecer sobre Edom. E assim vem a punição das nações por Deus. Não só Edom, mas as nações também serão punidas. Isso a gente verifica do versículo 15 ao versículo 16. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Então ele não fala que o dia do Senhor está prestes a vir sobre Israel, não fala que o dia do Senhor está prestes a vir sobre Edom. Ele fala que o dia do Senhor está prestes a vir a todas as nações da terra, incluindo Judá, incluindo Edom, incluindo todas as demais nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui você tem que entender que Deus está falando: olha, Edom, assim como você fez o que não deveria, você invadiu Israel, você se apropriou daquilo que não devia, você se alegrou no dia da calamidade, assim também beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sim, beberão, e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Parece um tanto quanto complexo, mas é simples demais. Até porque, quando nós olhamos esse texto, fatalmente vem à memória tudo aquilo que Isaías fala a respeito de Jerusalém, falando que Jerusalém será um cálice de tontear para as nações, que as nações se embebedarão com Jerusalém, elas serão atraídas até Jerusalém. E isso vai acontecer no período tribulacional. Em algum momento, as nações serão atraídas para o território de Israel. Mas essa palavra que fala sobre cálice de tontear, ela também pode ser traduzida por limiar de veneno. É como se houvesse uma linha imaginária no chão, e até o momento em que você se mantém aquém da linha, nada lhe acontece. Mas no momento em que você ultrapassa essa linha, você é alvo de juízo.
é exatamente o que acontece com essas nações. Sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Assim que elas passam, Deus executa o seu juízo, como se nunca tivessem sido, como se nunca tivessem existido. Elas serão destruídas a uma só. Isso é o que Obadias enxerga na sua visão. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. O texto não fala que o monte é santo. O texto diz que o monte será santo. O texto não indica que existe alguma coisa no monte que faz com que o monte seja santo no exato momento. O texto não fala que existe alguma construção que torne o monte santo, mas ele fala que em dado momento o monte será santo e que naquele local haverá livramento. Isso só pode ocorrer se o próprio Deus estiver ali, motivo pelo qual o monte será santo. Isso só pode ocorrer se o próprio Deus estiver ali, motivo pelo qual haverá livramento. Por mais que essas nações tentem invadir Israel, quando eles pisam no limiar de veneno, eles são automaticamente executados. Então, no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. Então, o que o texto está dizendo? Quando nós olhamos para as Escrituras e nós verificamos falar fogo, fogo simboliza juízo, em qualquer ponto da Bíblia. Do início ao fim é juízo, é julgamento, é sentença sendo executada. Então, a casa de Jacó será fogo, a casa de Jacó exercerá julgamento, a casa de José será chama, a casa de José exercerá julgamento. Mas contra quem? Contra a casa de Esaú, que será restolho, que será palha. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão. Ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. E dentro dessas reticências existem inúmeros textos, e eles todos estão indicando que haverá uma unidade entre todas as gentes de Israel e entre as nações. E essa unidade, então, entre os judeus com os povos das nações, ela é concretizada no próprio reino milenar. E por isso que o versículo termina: e o reino será do Senhor. Então, quando nós olhamos para Obadias, nós conseguimos fazer um pequeno resumo. Afinal de contas, é um capítulo só, então a gente consegue resumir numa única folha. E daria para a gente trabalhar o texto dessa forma: eu julgo e destruo Edom e Esaú, e o que ele representa, ou seja, todas as nações, porque ele está falando de um momento futuro, ele está falando do próprio período tribulacional. Bem, e ele julga e destrói por quê? Por causa da atitude das ações para com Jacó, para com Judá, o qual eu liberto na vinda do dia do Senhor. Não só liberta, como também junta o remanescente de Judá com o remanescente das nações, aqueles que se apresentaram diante de Deus depois deles terem sido congregados no Vale de Josafá. Depois de Deus ter entrado em juízo com as nações, então, esses que são os sobreviventes, esses que cumprem aquilo que está escrito em Mateus 25, eles entram no reino milenar. Então, estes, com aqueles, entram no reino do Messias. E isso é a conclusão de Obadias. Nós podemos concluir Obadias dessa forma, bem simples, bem rápido. A gente tem um panorama completo daquilo que Deus há de fazer. Deus há de julgar todas as nações por causa daquilo que fizeram com Judá. E no final do período tribulacional, Judá é liberto. E Judá é convidado a participar do reino milenar junto com os sobreviventes, junto com os remanescentes das nações, junto com aqueles que foram achados dignos de participar do reino milenar. E assim a gente conclui mais esse panorama sobre Obadias. Espero que você tenha aproveitado, é uma passagem bem curta, mas, de igual modo, ainda existem muitas coisas a serem observadas dentro desse texto. A gente só fez um panorama bem rápido, bem sucinto, para que você possa ter uma ideia geral do que Obadias
diz na sua própria carta. Mas que Deus te abençoe, que Deus te dê conhecimento, te dê graça, e que você possa ler e se aprofundar em cada um desses livros, e possa cada dia mais aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Então Deus te abençoe, te guarde, até a próxima, Shalom.